Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção sobre o conteúdo da aula anterior na página 166 do livro de vocês, tá? Então, livro e caderno na mão e vamos acompanhar a nossa correção, tá bom? Na primeira questão da página 166, nós temos aí o seguinte: responda as questões no caderno. Primeira questão: o volume y do paralelepípedo é dado em função da medida x indicado na figura. Qual é a sentença matemática que define essa função? Nós sabemos que o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das suas três dimensões principais: comprimento, largura e altura. Tá? Então, esse volume nós vamos chamar de y e nós temos as medidas aí que se encontram em função de x. Então, o volume y é igual a x mais 1, que multiplica 1, que multiplica x. Nessa multiplicação, nós sabemos que 1 é elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, o que nós vamos fazer é fazer uma distributiva com esse x, multiplicando o x e multiplicando o 1. Y é igual a x vezes x, que dá x ao quadrado, mais x vezes 1, que dá 1x, ou então apenas x. Então, essa é a sentença matemática que me permite calcular o volume desse paralelepípedo em função de x. Notem que essa função é uma função do segundo grau, exatamente porque o x está elevado ao expoente 2, tá certo? Na segunda questão, no quadrado, a área y da região colorida de laranja é dada em função da medida x. Escreva a lei que define a função dada por essa relação. Então, nós queremos aqui, no caso, a área da região cor laranja, que será representada pela letra y. E as medidas, no caso, né, se encontram em função de x. Como eu vou determinar a área dessa região, professor, já que ela não tem um formato conhecido? Eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar essa região e dividir em dois formatos que nós conhecemos. No caso, dois retângulos. Tá? Agora, quais são as medidas desse retângulo? Está muito fácil, que é essa: 5 de comprimento e x de largura. Então, a área aqui é 5x. Tá? Já essa outra, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Por quê, professor? Se a gente observar bem, essa medidazinha aqui, tá? Corresponde a essa medida total 5, menos esse pedacinho aqui que vale x. Aqui no caso é quanto falta ao x para chegar a 5, que é a medida total. Então eu vou chamar isso aqui de 5 menos x. Tá? E essa medidazinha aqui também, se você observar, toda essa parte corresponde a 5. E essa medidazinha aqui corresponde a x. Então, essa parte é quanto falta a x para chegar a 5. Ou seja, essa medida também é 5 menos x. Tá bom? Então, vamos lá. A área é igual. A área desse primeiro retângulo é 5x, mais a área do segundo retângulo, que é 5 menos x, que multiplica 5 menos x. Tá? Na verdade, isso aqui é um quadrado, né? Com medidas iguais. Resolvendo isso aqui, tá? 5x mais 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos x dá menos 5x. Menos x vezes 5 dá menos 5x. E menos x vezes menos vezes menos dá mais, x vezes x dá x ao quadrado, tá? Utilizando a propriedade distributiva aqui no caso. Observando quem são os termos semelhantes, né?
eu posso até fazer o seguinte, cortar esse 5x positivo com esse 5x negativo. O que é que vai sobrar? Vai sobrar 25 menos 5x mais x ao quadrado. Então, essa equação representa a área dessa figura em laranja, colorida em laranja, em função de x. Observe novamente que isso aqui é uma função do segundo grau e ela está completa, né? Com os valores a, b e c. Tá bom? Terceira questão. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 15x mais 26, determine a imagem do número real 10 por essa função. Tá? Por exemplo, se eu quisesse saber a área dessa figura quando x for igual a 6, onde tem x eu vou substituir por 6 e determinar o valor de y. É mais ou menos isso que eu vou fazer na terceira questão. Se eu quero a imagem do número real 10, onde tem x eu substituo por 10 e determino o valor de y, que representa exatamente a imagem. Tá? Então, nesse caso, y é igual a 10 ao quadrado menos 15 vezes 10 mais 26. 10 ao quadrado dá 100, menos 15 vezes 10, que dá 150, mais 26. 100 menos 150 dá menos 50. E menos 50 mais 26 dá menos 24. Tá? Sinais diferentes, nós vamos diminuir. E o resultado, o sinal do maior em módulo, né? Que no caso é o menos 50. Tá? Então a resposta é menos 24. Quarta questão. Dada a função y igual a 6x ao quadrado menos x menos 3, qual é a imagem do número real 1/2? Questão parecida com a terceira. Tá? Só que nesse caso eu vou substituir o x por uma fração, que é o meio. Então eu devo ter uma atenção maior aí nessa substituição. Tá? Y é igual a 6 vezes 1/2 ao quadrado menos 1/2 menos 3. Primeiro vamos resolver essa potenciação. Quanto é 1/2 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado dá 4. Posso tirar esse 1/2 do parêntese e no caso ele vai ficar negativo. Tá bom? Depois de resolver a potenciação, vou resolver agora a multiplicação. 6 vezes 1, 6, dividido por 4. Cuidado, esse 6 não multiplica o 4. Tá? Menos 1/2 menos 3. Para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou simplificar essa fração, 6 quartos. Tá? 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Menos 1/2 menos 3. Porque assim eu posso fazer a subtração dessas duas frações, porque agora elas têm denominadores iguais, tá bom? Então, 3 meios menos 1/2, repito o denominador 2, e 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 1 é uma fração aparente, significa dizer que ela pode ser dividida. 2 dividido por 2 dá 1, e 1 menos 3 dá menos 2, tá? Então, quando x for igual ao meio, o y ou a imagem desse x vale menos 2. Quinta questão. Usando a sentença matemática y igual a x que multiplica x mais 1 dividido por 2, que foi descrita no início desse capítulo, ou seja, no vídeo anterior que eu gravei para vocês, calcule. Item A, a soma y dos 1000 primeiros números inteiros positivos. Quem são os 1000 primeiros números inteiros positivos? 1 mais 2 mais 3 mais 4, aí eu tenho um monte de números aqui. 997, 98, 999, 1000. Eu quero a soma de todos esses valores. Tá? Para fazer isso, né, nós podemos aplicar logo essa equaçãozinha aqui, onde tem x, vamos substituir por 1000. Então, y é igual a 1000, que multiplica 1000 mais 1 dividido por 2.
1000 dividido por 2 dá 500. E 1000 mais 1 dá 1001. 500 vezes 1001 dá 500.500. Então, se eu somar todos esses valores, eu vou encontrar 500.500. Tá ok? Item B. O número inteiro positivo para que a soma seja igual a 66. Não entendi, professor, essa pergunta. Quantos números nós vamos ter que somar aqui? Quantos números inteiros e positivos e consecutivos nós vamos ter que somar para que o resultado dê 66? A pergunta é mais ou menos essa. Vamos pegar a mesma equação e onde tem y, que é a soma, vamos substituir por 66. Tá? Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter o seguinte. 2 vezes 66 dá 132. X vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 1 dá x. Passando 132 aqui para o segundo membro, né? Nós vamos ter x ao quadrado mais x menos 132. Como não ficou nada aqui, igual a zero. Isso aqui, turma, é uma equação do segundo grau, que nós resolvemos através do processo de Bhaskara, tá? Então, aplicando aí o valor do discriminante, delta, e achando as raízes, nós vamos ter o seguinte. X' é igual a 11 e o x duas linhas é igual a menos 12. Como nós estamos trabalhando com números inteiros e positivos, então esse resultado não me interessa. Então a resposta será, no caso, x igual a 11. Muito bem. Nós vamos somar 11 números para que o resultado dê 66. Tá? Sexta questão. A soma y dos x primeiros números ímpares positivos é uma função definida pela lei y igual a x ao quadrado. Como assim, professor? Por exemplo, se eu somar os dois primeiros números inteiros ímpares, quem são o 1 e o 3, dá 4. Os dois primeiros, 2 ao quadrado, 4. Se eu somar os três primeiros, que é o 1, o 3 e o 5, dá 9. Os três primeiros, 3 ao quadrado, 9. Então, interessante, nessa formulazinha aqui, ela representa exatamente a soma dos primeiros números ímpares positivos. Tá? Então, aproveitando essa informação, calcule a soma dos 100 primeiros números ímpares positivos. Parece um absurdo, mas na verdade é bem fácil. Nós vamos fazer y igual a 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que dá 10.000. Isso quer dizer que se eu somar os 100 primeiros números ímpares positivos, eu acho 10.000. Tá? Item B. Calcule a quantidade dos primeiros números ímpares cuja soma é 56. Ou seja, eu somo a quantidade de números ímpares e o resultado dá 56. Que quantidade é essa? Nesse caso, nós temos o valor de y, que é a soma, 256, igual a x ao quadrado. Raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. Para quê? Para essa raiz quadrada se eliminar com o quadrado. Então, sobra x igual a raiz quadrada de 256. E a raiz quadrada de 256 é 16. Então, isso quer dizer que se eu somar os 16 primeiros números ímpares positivos, o resultado é 256. Tá? No item C, qual é a maior parcela, ou seja, qual é o maior número ímpar da adição referente a 256? Ou seja, qual é o 16º número ímpar, tá, do item B? Vocês podem fazer a conta aí, e contando até os 16. Ou então, vocês podem usar essa expressãozinha aqui, y igual a 2n menos 1, que representa exatamente os números ímpares. Tá? Se eu substituir o n por 1, 2 vezes 1, 2, menos 1 é 1, é o primeiro número ímpar. Se eu substituir o n por 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, é o segundo número ímpar.
Se eu substituir n por 3, quer dizer que eu quero o terceiro número ímpar. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, 5 é o terceiro número ímpar. Como eu quero o 16º número ímpar, onde tem n eu substituo por 16. Então, y é igual a 2 vezes 16 menos 1. 2 vezes 16 dá 32, menos 1, 31. Tá? Observem essas leis de soma, observem essas leis de determinação de número ímpar, porque essas equações aí são extremamente importantes para resolver problemas de matemática desse tipo. Tá certo, turma? Na 7ª questão. Amanda quer investir suas economias e está analisando dois investimentos. A taxa de juros do investimento X segue a função f de t igual a 0,7t. E a do investimento Y segue a função g de t igual a t menos 0,15t ao quadrado. E o que é que tem a ver esse t? O t representa o número de meses que você vai ter nesse investimento. Tomando t igual a 0 como início do período de investimento, responda. Item A. De quanto é a taxa de juros no primeiro mês no investimento X e no investimento Y? Para calcular, vou fazer o seguinte. Vou pegar as duas funções e onde tem t, substituir por 1, já que é o primeiro mês. Então, na primeira, que é o investimento X, f de t igual a 0,7 vezes t. Substitui t por 1, 0,7 vezes 1. Então, a taxa de investimento é de 0,7%. Tá bom? E no investimento Y? G de t igual a t menos 0,15t ao quadrado, onde tem t substitui por 1. Então, g de t é igual a 1 menos 0,15 vezes 1 ao quadrado. Pode substituir aqui também o t por 1, tá, turma? Fica f de 1 e g de 1. 1 ao quadrado é 1, vezes 0,15 dá 0,15. 1 menos 0,15 dá 0,85. Então, no primeiro mês, o investimento mais vantajoso é o investimento Y, porque a taxa dele é maior, 0,85. Do primeiro é só 0,7. No item B, as taxas de juros se igualam, ou seja, vai chegar um tempo em que uma taxa vai se igualar à outra, né? Se sim, quando é que isso ocorre? Para saber disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a função da primeira ou da segunda, tanto faz, que é t menos 0,15t ao quadrado, e igualar a primeira, que é 0,7t. Eu vou igualar as duas porque eu quero saber quando é que elas se igualam. Vou pegar esse 0,7 e passar para o primeiro membro. Ele passa... Na verdade, eu fiz o seguinte. Peguei esse t que estava positivo, passei para o segundo membro negativo. Peguei esse menos 0,15t ao quadrado que está negativo e passei positivo. Tá? Organizando aqui, 0,15t ao quadrado menos 0,7 menos 0,7t menos 1t dá 0,3 menos 0,3t. E observe que nós temos aqui novamente uma equação do segundo grau. Tá? Se vocês aplicarem fórmula de Bhaskara, calcula delta, os valores de x e x', nós vamos ter que o t', na verdade, porque a equação está em função de t, né? T' é igual a zero. Sempre que uma equação for incompleta em C, uma equação de segundo grau, uma das raízes será nula, será igual a zero. E a segunda raiz, no caso, vale 2. Isso quer dizer que esses investimentos se igualam no segundo mês. Tá bom? No item C, para uma aplicação de 4 meses, qual é o investimento mais vantajoso? Vamos calcular aqui no primeiro investimento, quando t for igual a 4. F de t igual a 0,7 vezes 4, que dá 2,8. E o segundo investimento?
g de t igual a t menos 0,5t ao quadrado, onde tem t substitui por 4. Então, nós teremos 4 menos 0,15 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 0,15 dá 2,4. E 4 menos 2,4 dá 1,6. Então, no quarto mês, diferente do que nós vimos no item A, o investimento mais vantajoso é o investimento X, que nesse caso é 2,8. Tá ok? Então, essa foi a nossa correção, turma. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.